Cara, a gente ontem à noite teve esse plantão aí, né, com a situação do Eric Faria confirmando a informação. Para quem não viu, a gente chega aqui logo cedo trazendo, né, esses detalhes, recapitulando, porque primeiramente a gente teve o jornalista, olha só, foi lá da Band, né, o João Lidington, né, ele trazendo o seguinte, olha aqui. Que é o vencedor do Campeonato Nacional contra o vencedor da Copa, e nessa partida, no último final de semana, aos 17 minutos do segundo tempo, o técnico Serguei Samak substituiu o Claudinho. Olha como ele ficou pistola, já seria um primeiro indício de clima pesado entre eles. A imprensa local repercutiu o episódio, mas o treinador do Zenit, o Samak, ele minimizou a situação e lembrou até que o Claudinho vinha de lesão, por isso preferiu preservar o jogador. E falando em repercussão, o periódico Sports Express da Rússia noticiou que o Zenit de São Petersburgo ainda não recebeu oferta substantiva que possa agradar a diretoria. E o presidente Alexander Medvedev comentou: "Não tivemos nenhuma oferta. Tudo isso são rumores e boatos." Vale lembrar que o Zenit estreia no próximo sábado pelo Campeonato Russo contra o Nizhny Novgorod. E Claudinho é considerado titular. Inclusive, ele é capa, jogador principal do Fantasy Game do Campeonato Russo, da Premier Liga lá da Rússia, como se fosse o Cartola aqui do Brasil. Isso quer dizer nada. Será que o Claudinho vai sair ou não do Zenit? Ele... Então, aí a gente teve logo na sequência, né, recapitulando tudo aqui, o Eric Faria postando o seguinte: o que eu sei sobre o Fla e Claudinho. Fla fez uma proposta alta, parcelando em 5 anos. O Zenit não discutiu nada ainda. Então, o que o presidente falou lá, o Medvedev, é mentira, né? Tá despistando. A proposta nova de 17 milhões, o Eric, pelo visto, não sabe, mas também é parcelada. Uma à vista, mais 5 vezes, que seriam esses 5 anos, né? O Zenit não teria discutido ainda, nem preço, nem parcelamento, mas outros jornalistas aí trouxeram, inclusive a nossa informação também, que essa proposta teria agradado, mas o presidente lá está negando, né? A questão é que o clube russo precisa informar o valor que quer receber, sem isso nada feito, né? Eles só informaram, segundo o Eric Faria, que aceitam negociar o atleta, né? Então, a questão, gente, é que, mesmo que eles neguem, que eles tentem despistar, o Vene Casagrande trouxe uma informação ontem, falando que o Zenit, sabendo que pode perder Malcolm e Claudinho na mesma janela, entrou em contato com David Neres para reforçar o clube. Na verdade, o David Neres seria para substituir o Malcolm. O substituto do Claudinho é outro, tá? Na verdade, o Zenit já pensa em um plano B para Claudinho, que seria, né, um outro jogador. E eles, na verdade, estão pensando no plano B para o Claudinho e também para o Malcolm, tá? Então, olha só a matéria que saiu no Mundo Rubro-Negro. Zenit da Rússia já está ciente que pode perder Claudinho para o Flamengo. O jogador quer jogar no Mengão e, por isso, o clube rubro-negro vem tentando aproximar cada vez mais essas condições financeiras, chegar nos valores que eles vão aceitar. Dessa forma, possíveis substitutos para o meia são estudados na diretoria da equipe europeia. De acordo com o portal russo Sport 24, o colombiano Jorge Carrascal, né, do CSKA, está sendo estudado pelo Zenit para ser esse jogador para substituir o Claudinho, tá? Anteriormente, o meio-campista do time de Moscou também despertou interesse de equipes brasileiras como o Vasco da Gama. Todavia, o Vasco não conseguiu avançar nas conversas pela alta quantia financeira que precisaria ser aportada pelos 777, né? Vale ressaltar que todos esses movimentos devem ter definição até o dia 2 de agosto, né, data que se encerra, no caso, a inscrição, né, na janela de transferências, a gente sabe que para a Copa do Brasil o Flamengo joga antes, 26, mas mesmo ele jogaria no dia 6, foi antecipado, então poderia inscrever para a segunda partida.
A Libertadores, o Flamengo também tem até o dia 29, tá? Tem que lembrar disso, até dia 29 para escrever na Copa Libertadores pelo regulamento, 29 de julho, tá? Para o setor de criação do Flamengo, o Extra, Jornal Extra e o Globo publicaram: diretor explica como estão as negociações por Claudinho e De La Cruz. Bruno Spindel explicou o que acontece com as negociações. Procuramos manter internamente para não abrir estratégia com quem o Flamengo está negociando e prejudicar o clube. O que posso dizer é que De La Cruz e Claudinho são dois atletas que interessam, mas são negociações extremamente difíceis. A gente trouxe isso ontem já, né? Não há novidade aqui, apenas ele está falando que, trazendo as aspas do Bruno Spindel no Jornal Extra e o Globo, mas são negociações extremamente difíceis. Como o torcedor e todos já sabem, faremos o possível para eles estarem aqui, né? Na semana passada, o vice de futebol Marcos Braz já havia reclamado sobre a postura do River Plate. Segundo o dirigente, o clube argentino sentou em cima da multa rescisória de 16 milhões de dólares, 76,8 milhões de reais, valor que o Flamengo não aceita pagar. Então, o Flamengo pode chegar, a informação que a gente apurou, a 12 milhões de euros pelo De La Cruz e o valor de 17 milhões parcelados pelo Claudinho, tá certo? Deu para suprir aí todos os desejos de informação que vocês queriam? Pois bem, então a gente vai falar aqui agora do Bruno Henrique, né? Que a gente confirmou que o jogador terá calma para aguardar a proposta do Flamengo, né, que inclusive o Flá Guerreiro, nosso amigo o Kleberson Flá Guerreiro trouxe, e a gente trouxe também praticamente junto, a gente tem a mesma informação, que o Flamengo vai fazer aí uma proposta de 2 anos para o Bruno Henrique, está aguardando o momento certo de fazer essa proposta de 2 anos, mais bônus por títulos. Everton Ribeiro, 1 ano, bônus por títulos também, né? Então Bruno Henrique e Everton Ribeiro devem continuar no Flamengo. E a informação que eu tenho é que o Bruno Henrique, inclusive o Mateuzinho também, já devem ser relacionados para esse jogo contra o América Mineiro. O Bruno Henrique, há uma dúvida ainda, mas tem chance de ser relacionado contra o América Mineiro. O Bruno Henrique está se recuperando bem, tá? E é o jogador que está sendo preparado para a semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. Em contrapartida, lá do lado do Grêmio, o Soares já falou, inclusive matéria da ESPN, e também matéria que saiu nos Estados Unidos, né, da possibilidade, lá fora estão dizendo que não tem nada, que não fizeram proposta ainda, estão negando, igual o presidente Medvedev lá do Zenit nega o Claudinho. Mas com relação ao Soares, o Soares, segundo a ESPN, teria dito que arcaria, inclusive, deixaria aceitaria não receber alguns valores para jogar novamente ao lado do Messi no Inter Miami, aqui nos Estados Unidos. E olha só, foi confirmada a notícia da nossa página, Paparazzo Rubro-Negro, o All Sport divulgou o interesse do Crystal Palace pagar 25 milhões de euros no Matheus França. E assim que saiu essa informação, que hoje são cerca de 120 milhões de reais, eu tive uma fonte ligada à diretoria que me procurou e falou que a preferência do Flamengo é o Chelsea, que o Flamengo espera que o Chelsea cubra qualquer aposta, né, qualquer proposta do Crystal Palace ou de qualquer outra equipe, porque é um desejo do Flamengo, né, para não negociar diretamente uma grande joia com o Textor, né, que queira ou não é o dono do Botafogo e pode botar o jogador no Botafogo depois. Né, não deu certo na Europa, traz para o Botafogo, porque o Flamengo não quer ver o Matheus França no Botafogo. Então, o Flamengo prefere negociar o jogador com qualquer outra equipe lá fora, principalmente o Chelsea, que é um desejo, né, do Matheus França, que a prioridade dele, se tivesse que escolher uma equipe, era uma equipe que pudesse brigar, né, por título na Premier League, né, e o desejo seria justamente não só Premier League, como Champions League. O desejo dele seria brigar no Chelsea, mesmo sabendo que ele inicialmente seria, muito provavelmente seria emprestado, mas ele teria a oportunidade de estar sendo contratado por uma equipe gigantesca na Europa.